Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar algumas técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são oferecimento do Ibeneiro, do Ibenec e da Nova, e hoje eu vou falar sobre testes de hipóteses mais utilizados. Esse vídeo especial é um pedido dos alunos do nosso curso de estatística, que eles queriam um vídeo mais prático, mais direto, em como eles poderiam operacionalizar alguns dos conteúdos teóricos vistos em aula no SPSS. Então, hoje vai ser um vídeo extremamente mais direto. Vou tentar fazer uma pequena discussão teórica dessas técnicas, mas vai ser muito mais prático. Lembrando que esse vídeo também serve como um convite para a nossa próxima turma de estatística que começa agora em maio de 2017. Então, se você gosta de estatística, se você deseja aprender um pouco mais, faça a inscrição no nosso curso. Então, vamos lá, né? O conteúdo super básico, todo mundo já sabe, é relacionado ao nível de medida. As variáveis elas podem ser classificadas em dois grandes níveis de medidas básicos, um nível de medida qualitativo e um nível de medida quantitativo. O nível de medida qualitativo muitas vezes recebe o nome de categórico e o nível de medida quantitativo muitas vezes recebe o nome de propriamente numérico ou puramente numérico. Dentro do nível de medida qualitativo tem dois braços, um nível de medida que a gente vai chamar de nominal, em que os números simplesmente são rótulos daquelas variáveis. Então, por exemplo, o número 1 para o sexo masculino, o número 2 para o sexo feminino, o número 1 para o bairro de Copacabana, o número 2 para o bairro de Ipanema. Esses números de fato apenas designam variáveis, eles são assinalados a variáveis, mas não tem o menor sentido tentar fazer uma soma ou uma média disso. E o nível de medida categórico ele também pode ser dividido em ordinal, em que aí sim nós temos uma espécie de gradação daquele atributo medido. Então, por exemplo, escolaridade: 1 ensino fundamental, 2 ensino médio, 3 ensino superior, 4 pós-graduação. Ainda fica muito complicado você, mesmo que haja aí um atributo, né, por detrás, por exemplo, escolaridade, ainda fica muito complicado você tentar inferir que isso é quantitativo. Mas na psicologia a gente finge que não sabe bem disso, dá um passo adiante, e mesmo escalas que são, e qualquer pessoa consegue reparar que uma escala de depressão, quando a gente mede depressão a nível de medida qualitativo, a gente parte do pressuposto que a gente vai conseguir, por alguns critérios, utilizar esses resultados de escalas que são qualitativas ordinais como se esse nível de medida fosse quantitativo. E o nível de medida quantitativo nós temos novamente também dois braços, um nível de medida quantitativa do tipo intervalar, como a escala Celsius, e o nível de medida de razão, como a escala Kelvin. Importante falar que a escala, quando nós formos operacionalizar isso no SPSS, nós veremos que o próprio SPSS vai mostrar o que é nominal e o que é ordinal, mas aqui tudo ele vai chamar de escala, tá bom? E finalmente a representação da informação ou a quantidade que cada variável consegue comportar de informação pode ser discreta ou contínua. Discreta você trabalha com, por exemplo, dedos da mão, você não aceita fração, e contínua como, por exemplo, peso, você aceita fração, você aceita números quebrados. Eu tenho aqui esse slide colorido, vou ampliar um pouquinho mais para ficar maior na tela, e eu vou fazer cada um desses testes de hipótese e vou tentar explicar onde a gente utiliza isso, tá bom? Primeiro teste de hipótese, eu tenho não bem um teste de hipótese, né, mas primeiro modelo matemático para que a gente tome decisões. Eu tenho uma única variável, uma variável categórica, e eu quero saber, por exemplo, se... Então aqui eu tenho essa base de dados. Já falei para vocês que essa base de dados que a gente trabalha, não é? Essa base de dados foi feita em 2015 pelos profissionais e acadêmicos do Ibeneuro. Nós temos 733 participantes e todos foram avaliados com alguns instrumentos neuropsicológicos, entre eles um teste das trilhas. É um teste que o participante vê alguns números e letras num papel e tem que riscar, tem que ligar esses números em algum tempo. Bom, eu quero saber se homens e mulheres, então sexo, está bem balanceado aqui nessa minha amostra. Eu sei que eu tenho homens, eu sei que tenho mulheres. Aqui foi codificado como 1 e 2, então se eu clicar aqui no A1, eu vou ver MF. Então, por exemplo, M é o masculino, foi codificado como 1. F é o feminino, foi codificado como 2. Seria interessante que essa minha amostra fosse 50-50, ou seja, que não houvesse um balanceamento nem mais para homens nem para mulher, ou seja, fosse independente, os sexos fossem independentes. Vamos dar uma olhada se isso acontece. Eu falei sexos fossem independentes, tentando falar justamente que não houvesse um balanceamento mais para masculino ou mais para feminino, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo. Então eu vou fazer um Q quadrado, tá? Poderia também fazer um teste de proporções, mas eu vou fazer o Q quadrado porque está escrito aqui, é o mais simples, basicamente é o que as pessoas mais utilizam. Lembrando que todos os testes em algum momento terão algumas críticas, né? Então, analisar. Aqui dentro do menu analisar, eu vou em testes não paramétricos. Vou chegar um pouco aqui mais pro lado para ficar fácil de olhar.
Então, analisar testes não paramétricos. Aqui eu tenho caixa de diálogos legado e aqui que quadrado. Beleza. Vou colocar aqui minha variável sexo. Você repara que esse símbolo justamente aponta que é uma variável qualitativa nominal. E eu quero que as categorias sejam iguais, ou seja, não haja nenhum balanceamento mais a homens, nem a balanceamentos mais a mulheres. Ok, vocês já viram que nas outras aulas eu expliquei onde e como utilizar essas duas abas aqui do exato e opções, mas novamente eu vou somente fazer o simples. Então aqui eu tenho uma única variável, que é a variável sexo, que é codificado, olha só, 1 e 2, 1 para homens, 2 para mulheres. Eu quero saber se a proporção de homens e mulheres é diferente ou não. A minha hipótese nula é sempre representada por H0, tá certo? E minha hipótese nula sempre vai falar que não tem diferença, tá certo? Então, a hipótese nula do Q quadrado não tem diferença na proporção entre homens e mulheres, tá certo? Não tem mais homens do que mulheres. Nós já estamos vendo aqui, olha só, por esse N observado, que de fato tem mais mulheres do que homens. Vou tentar aqui dar um zoom, vamos ver. Às vezes ele fica um pouquinho mais devagar quando eu tento dar um zoom. Ele já está super velhinho esse computador, inclusive não está pegando. Ah não, pegou. Então aqui nós temos mais homens do que mais mulheres do que homens, olha só, 477 mulheres, 256 homens. Só que é muito importante que essa diferença numérica, ela normalmente vai existir isso em todas as análises que você fizer. Você tem que, novamente eu vou dar um grande salto estatístico, você tem que considerar se isso é sinal ou se isso é ruído. Você tem que interpretar o valor do P. Então vamos lá, aqui nós temos o teste do Q quadrado, aqui o valor da estatística de teste, aqui os graus de liberdade, e aqui isso aqui significa p-valor, tá bom? Então aqui eu deixei marcado. Esse p-valor nunca é zero absoluto, e isso não existe em estatística. Na verdade, zero seria uma ciência exata, estatística não é, estatística é sempre probabilística. Quando o p for menor do que um certo nível de significância alfa, que você estipula, e normalmente há alguns critérios para você estipular o alfa, você rejeita a hipótese nula. Lembra que ou você rejeita a hipótese nula, ou você falha em rejeitar a hipótese nula. A gente sempre trabalha tendo como base que a hipótese nula, ela está falando a verdade, a hipótese nula é verdadeira, e nós podemos rejeitar ou falhar em rejeitar a hipótese nula. Por uma convenção acadêmica, a gente nem aceita a hipótese nula, tampouco aceita a hipótese alternativa. Vocês sempre vão reparar que meu jargão vai ser ou rejeita, ou falhou, ou não rejeita a hipótese nula. Então, no caso de fato, essa minha pesquisa não foi bem balanceada, a proporção entre homens e mulheres não é 50-50, não é meio a meio. Tem mais mulheres do que homens, porque o meu Q quadrado, e eu vou reportar isso aqui no meu paper, ou em um pôster, em alguma coisa que eu for submeter, o meu Q quadrado está mostrando que com nível de significância de 0,05, ou seja, aceitando 5% de erro, e eu rejeito a hipótese nula. Pode retornar, beleza. Então, Q quadrado, como vocês estão vendo aqui nesse slide, eu tenho uma ou duas variáveis categóricas, tá certo? Então, se eu tiver uma única variável, eu vou comparar as proporções dessa variável, ou seja, as codificações, por exemplo, entre homens e mulheres. Se eu tiver duas variáveis, eu vou ver se elas são independentes ou não. Na verdade, o Q quadrado é um teste de independência, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui duas variáveis. Quando eu quiser pegar duas variáveis, eu já não vou lá no Q quadrado. Eu vou aqui em estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Então, aqui eu vou botar sexo nas minhas linhas. Normalmente a gente apresenta a variável independente nas linhas e a variável dependente nas colunas, mas isso tem pouquíssimo sentido para o Q quadrado, tá bom? Então eu quero saber se sexo tem alguma independência com, vamos ver aqui, com a escolaridade. Faz tempo que eu não abro aqui esse... Beleza, a escolaridade é justamente uma variável que ela é ordinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 níveis de escolaridade. O ideal do Q quadrado, o SPSS vai fazer isso tranquilamente para a gente. O ideal do Q quadrado é normalmente de 2 por 2. Então, por exemplo, você tem sexo, uma variável binária, não é? E passou ou não passou, coisa assim. Então, o ideal é que você tenha uma tabela 2 por 2. Aqui, no caso, você vai encontrar muita discussão em que as pessoas sugerem fazer algumas correções no resultado do Q quadrado, porque o ideal do Q quadrado seria 2 por 2. Mas dá para entender que para finalidades de demonstração dessa técnica, a gente vai fazer dessa forma. Então, aqui eu tenho uma variável nominal, aqui eu tenho uma outra variável que aqui está codificada como nominal, mas nós sabemos que ela é ordinal, tá bom? Inclusive, vamos modificar isso, né? Faixa escolar. Vamos procurar aqui, faixa escolar. Beleza, ordinal.
Vou retornar lá, então, estatísticas descritivas, tabela de referência cruzada. Aqui eu vou colocar o sexo nas minhas linhas. E agora faixa de escolaridade, tá vendo? Beleza. Nas colunas. Vou deixar bastante claro que eu vou querer o Q quadrado, lembrando que aqui eu tenho outras opções para nível de medida nominal, tá bom? Nível de medida qualitativa, tá certo? E eventualmente nós iremos utilizar isso. Por exemplo, se tem uma passagem do tempo, eu quero medir o tempo 1 e o tempo 2, eu não vou utilizar o Q quadrado, vai tá errado, eu vou utilizar o McNema. E tem diversos testes aqui, a sua hipótese, a sua utilização, e você tem que saber onde utilizar cada um deles, tá bom? Então eu quero saber se sexo e faixa de escolaridade têm independência. Lembrando que a hipótese nula sempre não tem associação entre as duas variáveis, ou seja, não há associação entre sexo e faixa de escolaridade. E o que nós vamos fazer é justamente, ó, reparem só que aqui, pronto, estou tentando aqui marcar direitinho. Então aqui em cima, olha só, ele vai mostrar quantos casos ele... Tá ruim aqui para mim, pronto. Quantos casos ele analisou, então tem um banco de dados de 733 participantes, não tenho nenhum caso ausente, ou seja, então tenho 100% dos casos preenchidos. Eu tenho aqui uma linha que vai fazer a relação com essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, então tenho sexo masculino e a quantidade de participantes com escolaridade até 4 anos, a quantidade de participantes de sexo masculino com a escolaridade até o 1º grau, a quantidade de participantes do sexo masculino até o 2º grau, ou seja, a gente lê da esquerda para a direita. E também a mesma coisa para mulheres, não é? A quantidade de mulheres com a escolaridade até 4 anos, a quantidade de mulheres com a escolaridade até o 1º grau. Eu quero saber se de fato existe uma associação entre o sexo ou o gênero do participante e a faixa de escolaridade. Eu tenho aqui uma variável nominal com 2 levels, né? E uma variável aqui ordinal com 6 levels. Vocês vão encontrar muitos fóruns de internet, principalmente no Stack Exchange, em que eles vão questionar ou fazer o Q quadrado para isso, tá bom? Mas ele nos basta e normalmente você não vai ter... Você é um pouquinho pragmático, você não vai ter grande problema com o seu editor. Vamos lá, então, dado a hipótese nula como a hipótese que a gente confia de base, nós chegamos ao valor do teste estatístico desse daqui, tá bom? Esse daqui é o valor do Q quadrado. Esses aqui são os graus de liberdade, então justamente nós temos a categoria -1. E aqui a significância. Perfeito? Esse daqui é o valor de P. Ok? Agora, esse valor de P está mostrando que com alfa, ou seja, com o nível de significância de 0,05, eu rejeito a hipótese nula. A hipótese nula justamente fala que não existe uma associação entre o sexo e a faixa de escolaridade. São independentes. Aqui a conclusão que eu chego é que existe uma associação entre o sexo e a faixa de escolaridade, beleza? Vamos lá, então eu acho que eu consegui mostrar duas ocasiões práticas e simples e que você vai encontrar muito frequentemente nas suas análises, onde utilizar o Q quadrado, ou para uma única variável, e você vai ver, por exemplo, proporção de gênero, ou para 2 variáveis, você vai ver se elas são associadas ou não. Partindo do pressuposto que a hipótese nula para, por exemplo, proporção é 50-50, e partindo do pressuposto da hipótese nula para associação entre 2 variáveis é que elas são independentes, ou seja, não existe associação. Quando eu tenho 2 variáveis contínuas, eu vou fazer uma correlação. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, e agora os estatísticos pulam, né? Aqui, eu achei que eu estava trabalhando com uma outra base de dados que a gente tinha feito uma escala de depressão. Aqui eu tenho, então, vamos lá, o valor em segundos que a pessoa teve na execução da primeira parte do teste. Então a pessoa via algumas bolas e ela tinha que ligar essas bolas que tinham os números, e isso era cronometrado. Então aqui é o tempo em segundos, e aqui a gente chama de parte A. E mais aqui para frente, inclusive eu vou colocar ao lado. Como vocês podem ver, esse é um banco de dados muito modificado, né? Mas ainda está inteligível. É muito importante que seu banco de dados seja sempre compreensível para você. Então aqui eu tenho a primeira parte do teste cronometrado, então isso aqui são segundos, e aqui eu tenho a segunda parte do teste cronometrado, isso aqui são em segundos. Eu tenho 2 variáveis que elas são quantitativas contínuas. Então aqui eu tenho segundo na parte A, segundo na parte B. Eu quero saber se essas 2 variáveis guardam uma associação entre elas. Em outras palavras, eu quero saber se elas são correlacionadas. Deixando super claro, e está sendo uma apresentação muito mais oral, né? O slide vocês estão reparando que está super curtinho.
Uma correlação ela tem três grandes ingredientes, né? Uma correlação ela tem uma forma, então eu vou fazer uma técnica de correlação linear, mas ela não necessariamente é linear, tá bom? Uma correlação tem uma força, uma magnitude, e uma correlação tem uma direção ou um sinal. Inclusive eu vou mostrar isso aqui na prática, né? Então analisar, correlação, bivariável, e aqui eu tenho, lembra, Pearson, o tal de Kendall e o Spearman. Se você tem duas variáveis contínuas, é a correlação de Pearson. Se você tem variáveis categóricas, é a de Spearman, tá bom? Ou Kendall ou Spearman. Normalmente a gente vai utilizar o Spearman. E se você tem uma variável contínua e uma variável categórica, você vai ter muita dor de cabeça para você chegar na análise correta. Algumas pessoas fazem o Spearman e não veem problema, outras pessoas fazem o Gamma. Então vamos lá, aqui eu vou colocar as duas variáveis. Vou pedir Pearson, porque essas duas variáveis, repara só, tudo que é nível de medida quantitativo ou puramente numérico, o SPSS vai mostrar como essa régua aqui e vai mostrar para você como uma escala. Tem um sentido, né? Nós da estatística, nós não vamos precisar diferenciar, aplicado à psicologia, nós não vamos diferenciar tanto aquilo que é um nível de medida intervalar e aquilo que é um nível de medida de razão. Quase nunca a gente trabalha com nível de medida de razão, como é o caso aqui, né? Falei quase nunca, justamente estou numa das exceções. Então vamos lá. Vou rodar, vou dar o zoom para facilitar a nossa visualização. Ok, eu acho que aqui dá para ver. Aqui nós temos então, a gente sempre lê da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Então lembra, a correlação entre a parte A e a parte B é de 0,727. Isso é significativo com um nível de significância de 0,05. E certamente, como nós temos uma matriz de identidade, aí a correlação ela sempre vai ser simétrica, então tanto a correlação da parte A com a parte B é 0,727, quanto a correlação da parte B com a parte A é 0,727. Isso é significativo ao alfa de 0,05, tá certo? Muito importante, uma correlação não é uma causalidade. Então, pessoas que foram mais rápidas na parte A, por terem sido mais rápidas na parte A, vão mais rápidas na parte B? Não, você não está respondendo isso. Você está falando que justamente essas duas variáveis guardam uma associação, elas guardam uma correlação. Importante, eu quase sempre acabo falando alguma coisa de teoria, né? Só uma coisa acadêmica, né? Quando a gente fala um coeficiente de associação, a gente parte do pressuposto que as duas variáveis elas são categóricas. Então, normalmente o termo coeficiente de associação são para variáveis categóricas, enquanto o coeficiente de correlação é muito utilizado para variáveis contínuas. E aqui eu peguei variável contínua como todas as variáveis numéricas, incluindo aquelas variáveis que são ordinais, mas que nós transformamos por convenção em variáveis numéricas. Muito importante. Então, isso daqui eu estou falando que a forma da minha correlação é linear, beleza, primeiro grande passo. Que a força da minha correlação ela é forte, ela poderia ser fraca, ela poderia ser moderada, ela poderia ser forte, acima de 0,7. Certamente você vai entender que ela é forte. E uma direção, ou um sinal, uma correlação positiva. Então, o passar do eixo X faz com que o eixo Y cresça. Inclusive dá para a gente mostrar isso, né? Porque o passar do eixo começa a ficar algo estranho de falar. Então aqui construtor de gráfico, eu vou fazer um gráfico de dispersão, deixa eu achar, beleza, um gráfico de dispersão. Por convenção a gente apresenta o x e y da seguinte forma, o x é VI, o y é VD. Só que lembrando que como correlação não é causalidade, isso não tem interferência nenhuma para a gente. Certamente, cada vez que você fizer esse gráfico aqui, o preview dele vai ser um pouco bagunçado. Não sei por qual motivo o SPSS sorteia um certo layout para colocar aqui. Mas vamos lá. Fica claro a gente observar que aquela correlação de 0,7 é justamente isso, olha só. O maior eixo de x, o maior eixo de y. Então, as variáveis elas são correlacionadas. Aqui está mostrando que é uma forma linear, é o primeiro grande passo. Uma magnitude ou uma força de 0,7, beleza? O segundo passo, uma direção ascendente ou proporcional. Inclusive aqui nesse gráfico eu posso pedir uma linha de ajuste, ele sempre apita, não é? Então aqui tem uma linha de ajuste, esquece esse R2 aqui, tá bom? Não é coisa para agora. E nessa linha de ajuste a gente está vendo justamente que nós temos uma correlação entre a variável A e a variável B do tipo proporcional, tá bom? Lembrando, uma correlação ela pode ser linear ou não linear, primeiro grande passo. Uma correlação ela pode ser fraca, moderada ou forte, segundo grande passo.
Uma correlação ela pode ser positiva ou negativa, que também vai ser chamada de proporcional ou inversamente proporcional. Positiva é a mesma coisa que proporcional, que nós estamos vendo aqui, maior x, maior y. Negativa é a mesma coisa que inversamente proporcional, maior x, menor y, tá bom? E lembrando, correlação, lembre-se disso, guarde isso anotadinho aí no seu hipocampo. Correlação não é causalidade. Voltando aqui para o Excel PowerPoint, né? Beleza, agora sempre eu vou trabalhar com o seguinte, você tem uma variável independente e você tem uma variável dependente, tá bom? E daqui a pouquinho talvez a gente aumente isso aqui. Mas a gente tem uma variável independente e uma variável dependente. Variável independente, por exemplo, grupos. E variável dependente, por exemplo, o resultado que uma pessoa tem nesse nosso teste das trilhas. Lembrando, a variável independente quase que sempre, pelo menos agora, quando eu for trabalhar, vocês estão vendo que aqui não vai ter regressão, não é? Então aqui nesse caso, sempre que eu falar variável independente, estou falando de uma variável categórica, tá certo? E sempre que eu falar de variável dependente, estou falando de uma variável contínua. Então uma VI categórica, uma VD contínua. VI categórica, VD contínua, o primeiro grande passo que você faz é justamente saber se a sua distribuição ela segue uma normal. A gente sabe que de fato não é bem isso que a gente quer saber. O que nós queremos saber é que tipo de distribuição os nossos dados seguem. Mas o SPSS ele não vai ser muito legal para fazer isso. Ele vai conseguir, por um teste de hipóteses, falar se a minha distribuição é normal ou ela foge da normalidade, tá bom? Eu poderia utilizar alguns outros programas, mas não é esse o intuito, para saber se a minha distribuição ela segue uma exponencial, ou se ela segue uma outra distribuição diferente da normal, e não simplesmente falar que ela não é normal, tá bom? Uma coxinha, sei lá. É muito importante. Esse é o primeiro grande passo, né? Já superamos o nível de medida. Então esse é o segundo grande passo, né? Já superamos o nível de medida. Agora nós queremos saber que tipo de distribuição. Vamos lá, isso aqui vai ser fundamental porque se você fizer o teste errado nisso, você pode ter conclusões totalmente erradas. Claro, então o primeiro passo é você analisar a sua distribuição. Então vamos lá, eu quero analisar e eu vou trabalhar com essa aqui, ó, TMTA. Essa é a minha VD, tá bom? E tudo é baseado na minha variável dependente. Minha variável independente está lá paradinha, vai ser sempre, por exemplo, sexo ou escolaridade do participante medida em categorias, mas a minha variável dependente y vai ser sempre TMTA, ok? Uma variável dependente contínua. Será que ela segue uma normal? Um formato clássico é você explorar esses dados. Então eu viria aqui, estatísticas descritivas, explorar, colocaria o TMTA e eu vou pedir muitas coisas, tá bom? Então aqui olha só, os descritivos, ok? Nos gráficos, agora que é importante, aqui eu vou pedir o gráfico de normalidade com testes. Isso aqui que vai ser o grande diferencial para o SPSS e vai ser o grande diferencial para a gente entender. Eu poderia pedir outras coisas, mas eu não vou pedir não. Então eu quero saber somente como essa minha variável dependente, o TMTA, se comporta. Vou exibir ambos meus pedidos, estatística e gráficos. Vamos lá. Beleza, aqui eu tenho muitas coisas, como eu falei que seria algo super mais prático, não é? Mas vamos lá. Ó, a curtose está longe de 3, a simetria está longe de 0. Se você já fez alguma aula de estatística, você sabe que isso já está muito caudaloso, a cauda está muito arrastada, está muito alongada à direita, dá para saber de longe isso daqui. Mas o que vai nos importar de fato é isso daqui. Em especial o Shapiro-Wilk, tá bom? Nós temos aqui pelo SPSS o output dos testes de normalidade, tanto o Kolmogorov e Smirnov como o Shapiro-Wilk. Por uma convenção acadêmica, hoje nós utilizamos mais o Shapiro-Wilk, que tem um modelo matemático por detrás, ou seja, ele tem os motivos para serem utilizados por detrás. E basicamente o que a gente tem que saber, esse aqui é o valor do teste, esse aqui são os graus de liberdade, esse aqui é o valor de P, certo? Lembrando, isso é super importante, como é uma aula muito mais prática, a gente tem que entender o que a hipótese nula está falando. A hipótese nula, o H0, está falando que essa distribuição é normal. Então a hipótese, nós já vimos 3 hipóteses nulas, né? Então a hipótese nula aqui está falando, olha, essa distribuição segue uma normalidade, média e variância. Na verdade, o que a gente está falando aqui pelo resultado do Shapiro-Wilk é muito pelo contrário. Essa distribuição aqui ela não segue uma normalidade. Nós rejeitamos a hipótese nula com a significância de 0,05. Inclusive, a gente pode mostrar isso, repara só. Aqui em gráfico, se eu pedir justamente, vou redefinir, então vou zerar o hipocampo do SPSS. E aqui se eu pedir um histograma, olha só. Engraçado, eu não sei se aqui ele vai deixar que eu faça isso. Não, né? Pronto, deixou.
Se eu pedir aqui um histograma, a gente vai ver que... Quem já tinha feito isso para mim, né? A gente vai ver que, de fato, olha só, essa é uma distribuição que parece seguir uma exponencial. Nós temos uma simetria à direita. Repara aqui, olha só, a curva que ela faz. Se eu plotar normal, não vai. Isso, pegou. Repara que isso daqui está muito fora da normalidade, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de outliers, que por definição são poucos, mas um ou outro outlier bem posicionado arrebenta com o nosso modelo, como diz o Will Cox. Então nós temos aqui uma distribuição que de longe tem uma simetria à direita, e nós concluímos a partir de um teste de hipóteses que ela não segue uma normalidade. Nós também poderíamos ter feito simplesmente uma análise de contraste visual, né? Só que esse não é o ideal. Em especial, você precisa de uma medida um pouco mais objetiva para que você possa conferir se sua distribuição segue ou não uma normal. E, em especial, se você utilizar alguns outros pacotes de estatística, você também vai conseguir avaliar que tipo de distribuição ela segue. O SPSS vai nos dar esse output. Ou ela segue uma normal, ou ela não segue uma normal, tá bom? Então, aqui nós temos um teste que ela não segue uma normal. Vamos voltar aqui. Isso é muito importante. Se o teste não segue uma normal, a gente vai sempre em testes não paramétricos. Se a distribuição segue uma normal, a gente vai em testes paramétricos, tá bom? Então, lembrando, parâmetro, média. Um teste não paramétrico provavelmente vai pegar mediana. Ou em alguns momentos postos na média, tá certo? Mas um parâmetro é justamente uma medida censitária. Você vê, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, beleza. Nós já sabemos que a nossa distribuição não segue uma normal, mas... A título de curiosidade, para que eu possa mostrar os outros testes, eu não vou conseguir falar do teste Z e do teste T para um único valor, tá? Mas a título de curiosidade eu vou rodar um teste T e vou rodar uma nova, como se essa minha distribuição fosse paramétrica, somente a título de curiosidade para que você entenda como funciona, tá bom? Agora a gente tem justamente aquela ideia de teste de hipóteses, lembrando que a inferência estatística ela tem 3 grandes missões. Uma é fazer uma estimação, e nessa estimação nós podemos fazer gerar estimativas. Eu acho que fica melhor assim, fica academicamente mais correto falar gerar estimativas ou configurar estimativas, que elas podem ser pontuais ou intervalares. Nós podemos também fazer previsão, isso está muito associado com modelos de regressão, e finalmente nós podemos fazer testes de hipóteses, em que a nossa ideia por detrás de um teste de hipótese é comparar grupos, comparar condições, comparar tratamentos, tá bom? Então vamos lá. Falei para vocês que eu vou sempre trabalhar com TMTA e vou partir do pressuposto que o meu grupo vai ser sexo, ok? Então aqui eu tenho essas duas variáveis e eu quero saber se há diferença entre homens e mulheres no resultado do TMTA. Ou falando jargão estatístico, há diferença no TMTA dado o sexo, ou seja, a diferença na VD dado a VI, a gente não sabe, não é? A gente pode tentar ver a média de um, ver a média de outro, tentar fazer uma comparação por contraste visual, mas de fato, e quando eu falar que média um, média outro, o teste T vai justamente fazer isso, né? Mas de fato que a gente quer o resultado que a gente vai precisar é um resultado de um teste de hipóteses, tá bom? Lembrando que eu estou tornando uma aula que é gigantesca de inferência estatística e teste de hipótese numa coisa super curtinha, muito mecânica. Mas vamos lá, se isso daqui seguisse uma normalidade, eu tenho 2 grupos, então é muito importante, eu tenho 2 grupos, e eu tenho uma variável dependente contínua. Analisar, comparar médias, teste T de amostra independente, eu tenho 2 grupos, sexo, homens e mulheres, então eu vou definir, eu coloquei como 1 e 2, quer dizer, eu não lembro, eu acho que sim, deixa eu aqui clicar com o botão direito e conferir, 1 e 2, e TMTA, ok? Se você assistiu alguma aula comigo, você vai ver que eu faria aqui um bootstrap, mas eu não vou fazer isso. Eu quero justamente saber se tem diferença no resultado do TMTA, dado o sexo do participante. Vamos lá, olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, a primeira tabela nós poderíamos fazê-la a partir de outras análises no SPSS, mas o muito importante é justamente que a gente analise a tabela do teste T. A primeira coisa ele quer saber sobre a igualdade de variâncias. Ele fez justamente um teste de hipóteses, em que a hipótese nula é que essas variáveis, essas variâncias elas são iguais. Então, de fato, não tem desigualdade das variâncias, essa é a hipótese nula. Então, essa é a primeira coisa que você olha, não é? Olha só, esse é o valor de P do teste Levene. Se o valor de P for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula.
Se o valor de P for igual ou maior do que 0,05, você fala em rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nós assumimos variâncias iguais, tá bom? Beleza? Nós não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, nós iremos continuar nessa linha aqui. Se nós tivéssemos rejeitado a hipótese nula, ou seja, se nós tivéssemos violado o princípio das variâncias iguais, nós iríamos para a linha de baixo, tá certo? Ok. Então a gente vai ficar aqui nessa linha superior. E vamos lá, já superamos esse primeiro teste aqui, o teste para nós sabermos o princípio da homocidasticidade, e agora a gente vai para o segundo. Aqui tem o valor do teste de hipótese, do teste T, aqui tem os graus de liberdade, e aqui tem o valor de P. Certamente eu poderia ir até o fim da tabela, mas eu vou parar aqui no valor de P. Então, lembrando, o valor de P, ele parte do pressuposto, perdão, desculpa, a hipótese nula parte do pressuposto que não tem diferença no resultado do TMTA, dado o sexo do participante, ok? O valor de P, quando menor do que 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, considerando um alfa ou um erro de 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, nós assumimos que nós temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Então, nós concluímos que, de fato, tem diferença no TMTA entre homens e mulheres. Agora, é até legal saber, porque eu quero saber quem é o mais rápido. Vamos ver aqui. As mulheres, elas são mais lentas do que os homens, tá bom? Mas não é bem assim que a gente conclui, né? Porque lembrando que o intervalo de confiança é justamente 95% das vezes que nós gerarmos esses resultados, nós iremos encontrar o valor do parâmetro. Nós temos uma pesquisa que nós já vimos lá na outra avaliação, que foi bem desbalanceado, tem mais mulheres. Então não é bem assim que a gente conclui. Mas de uma maneira super pragmática, com valor de significância de 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula, tá certo? Então, em relação ao TMTA, há diferença entre homens e mulheres. Lembrando que você está considerando como se fosse uma distribuição normal. E agora eu vou fazer o teste paralelo ao teste T para uma distribuição que ela foge da normalidade. Então, eu primeiro considerei aqui, ó, eu falei para vocês que eu não teria como, pelo menos nesse tutorial, falar do teste Z e do teste T para uma única amostra, ou para uma única média. Então, nós fizemos direto aqui uma variável dependente, que variável dependente é essa, TMT, o resultado do teste neuropsicológico. Uma distribuição normal, dois grupos, teste T. Agora, se eu tenho uma variável dependente, e a variável dependente está lá, paradinho, resultado do TMT, segue uma distribuição que foge da normalidade, eu tenho novamente dois grupos, eu tenho um mean Whitney, tá certo? Então, se eu tenho uma variável dependente, uma distribuição que ela foge da normalidade, dois grupos, mean Whitney. Então, vamos lá. Analisar tudo que é não paramétrico, a gente vai encontrar aqui nessa função, nesse espaço, testes não paramétricos. Eu poderia simplesmente colocar amostras independentes, mas você sabe que ao mean Whitney você vai lá, vou chegar um pouquinho aqui para o lado, para que você consiga visualizar. Então, testes não paramétricos, caixa de diálogo, e aqui eu tenho duas amostras independentes, tá bom? Justamente isso que eu quero. Repara que aqui o SPSS já deixou marcado o mean Whitney, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito para o teste T. Variável independente sexo, 1 e 2, variável dependente TMTA, uma variável dependente contínua, vou deixar ele marcadinho aqui, e beleza, esse aqui é o nosso output do mean Whitney, não é? Então você está reparando que ele está trabalhando com postos da média, então ele não está trabalhando com a média propriamente dita, está trabalhando com postos da média, e esse foi o mesmo resultado atingido pelo teste T. Vamos lá, vou dar aqui um zoom para facilitar um pouco a visualização, vou marcar aqui a parte que a gente quer mesmo, né? Então, novamente, eu quero saber se há diferença no TMTA, no resultado do TMT, dado o sexo do participante. Como eu sei que a minha distribuição ela não é normal, como a minha distribuição ela não segue uma normal, eu vou utilizar um teste não paramétrico. A versão não paramétrica do teste T é o teste mean Whitney, teste T para amostras independentes. É o teste mean Whitney. E considerando o teste mean Whitney, nós temos esses indicadores aqui e novamente esse é o valor de P. A hipótese nula é que não tem diferença no TMTA dado homens e mulheres, ou seja, o resultado de homens vai ser igual ao resultado de mulheres ou a subtração dos dois resultados vai dar igual a zero, não tem diferença. Já a hipótese alternativa é justamente assim, caso contrário, tem diferença. Então, considerando um alfa de 0,05, eu estou vendo que tem diferença no resultado de homens e mulheres, tá bom? Beleza. Vou fechar aqui para não me perder.
Então, né, eu já fiz aqui para vocês uma variável dependente, uma distribuição que segue uma normal, dois grupos teste T. Agora foi novamente uma variável dependente, uma distribuição que segue uma normal e uma variável independente que tem mais do que dois grupos, tá certo? Por exemplo, eu tenho crianças, adultos e idosos, e realmente eu tenho isso. Repara só. Então, crianças, adultos e idosos fizeram o TMT. Vamos ver se eu acho aqui faixa etária. Não sei se crianças, vamos dar uma conferida. Então, faixa etária. Entre 8 e 12 anos. Se falar isso hoje para um garoto de 8 anos, eu vou falar que ele é pré-adolescente, né? Então vamos lá, que eu tenho, olha só, 8 categorias. Isso é uma variável que nós sabemos que ela é qualitativa, do tipo ordinal. E então eu tenho mais do que dois grupos, né? Eu quero saber se tem diferença, vou botar aqui do ladinho, se tem diferença no TMTA dado faixa etária. Repara só, quando eu vier aqui, ó, se eu vier aqui, teste T, ele vai brigar comigo, ele não vai deixar que eu coloque aqui, ó, as 8 categorias. Eu vou colocar uma, duas e está faltando o restante, né? Então, justamente o teste T não vai permitir que eu faça essa análise. Nós sabemos tudo que essas coisas todas são modelos lineares, tá bom? Generalizados. Mas a gente está no passo a passo. E não adianta fazer um teste T para o grupo 1 e grupo 2, depois um teste T para o grupo 1 e grupo 3, o grupo 1 e grupo 4, por aí vai, que eu estou só aumentando a minha chance de falso positivo, meu erro do tipo 1. Então, o que nós faremos? Ao passo que eu tenho uma variável independente com mais do que dois grupos, 3 ou mais grupos, minha variável dependente está aqui paradinha, é a minha TMTA, uma variável dependente contínua. E como eu tenho uma variável independente com mais de dois grupos, eu vou fazer uma análise da variância, uma nova, justamente o nome da minha empresa. Então vamos lá, comparar médias, isso aqui é uma nova que a gente vai chamar de a nova de uma via, a nova one way, em que eu vou ter uma única VI. Então, quem é minha VI, né? Quem é minha variável independente? A faixa de escolaridade. Agora, ele aceitou e não reclamou. Quem é minha VD? A parte A do teste. Perfeito. Não vou clicar em nada além disso, vou dar OK. E esse aqui é o output, né? Talvez ele pudesse ser algo assim mais florido, algo tipo IASP. Não é. O que esse output está nos falando? Olha só, análise, se eu mostrasse o modelo matemático, a gente ia ver que é um quociente entre análise between, tá bom? Ou entre, quociente within, ou dentro, tá bom? E justamente esse montão de números aqui faz parte desse modelo matemático pelo qual nós chegamos ao quadrado médio, o valor de Z, plotado como uma normal, e o valor de P. Então vamos lá, a nossa pergunta é, tem diferença no TMTA dado a escolaridade do participante? Tem sim. Considerando o alfa de 0,05, eu rejeito a hipótese nula. Qual é a hipótese nula, Luiz? Não tem diferença no desempenho do TMTA dada a escolaridade. Se eu fosse escrever num quadro, eu colocar o seguinte, H0 é igual a média do grupo com escolaridade igual a 1, é igual a média do grupo com escolaridade igual a 2, que é igual a média da escolaridade do grupo igual a 3, que é igual, ou seja, não tem diferença em relação aos resultados desses grupos, a escolaridade não interfere. Enquanto a hipótese alternativa é o caso contrário. Beleza, nós conseguimos chegar à conclusão de que tem diferença. E aí faz o quê? Bota a viola nas costas e vai embora, né? Não, porque esse resultado aqui, ele está pedindo que você faça justamente um próximo passo. Quando você descobre que você tem uma análise da variância significativa, e ao caso, repara, vou dar um zoom, esse aqui é o valor de P, tá bom? Lembra, nunca reporta assim, o valor de P nunca é zero. Esse aqui tem mais do que 9 zeros, tem 9 zeros, né? Tô vendo aqui, tem 9 zeros antes de chegar no primeiro valor ali. Mas nunca reporta assim, tá? Reporta que ele é menor do que 0.001, por exemplo. Então, quando você descobre que você tem uma nova significativa, você tem que fazer um pós-hoc. Então, eu vou aqui no hipocampo do SPSS, esse botãozinho que tem uma seta verde para baixo, a nova unidirecional. Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que dessa vez solicitando um pós-hoc. Na aula eu discuto cada um desses pós-hoc e falo qual que é o melhor, qual que é o pior, mas aqui a gente vai partir do pressuposto que o nosso mundo é univariado quase e a gente vai usar o Bonferroni, tá bom? Então vamos lá, considerando o Bonferroni como pós-hoc, eu vou dar novamente OK. E repara só, ele fez novamente essa primeira tabela. Então nessa primeira tabela nós já tínhamos visto, ela é exatamente igual. Então aqui eu sei que tem diferença com alfa de 0.05. E agora eu vou ter que ver onde está essa diferença. O que a gente brinca aqui, eu aprendi isso na PUC,
Imagina que você tem uma praça, uma criança se perdeu, você já sabe que essa criança se perdeu, mas para qual lado ela foi, não é? É basicamente isso, para qual lado a criança foi. Então a gente lê essa tabela assim, ó. Pessoas com até 4 anos de escolaridade, em comparação a pessoas com primeiro grau completo, eles são mais lentos, olha só, o tempo que eles demoraram para fazer o teste foi maior, e isso é significativo. Pessoas com até 4 anos de escolaridade, em comparação com pessoas com segundo grau incompleto, elas são mais lentas, olha só, olha quanto tempo eles demoraram para fazer a mais. Isso é significativo. Pessoas até 4 anos de escolaridade, em comparação a pessoas com... Isso aqui é contra-intuitivo. A pessoas com segundo grau completo, elas são mais lentas. Tá vendo? Olha só, elas demoraram mais tempo para realizar o teste. Isso é significativo. E a gente iria fazendo isso em todos os valores em que o nível aqui, ó, em que o valor obtido no nível de significância, que é o valor de P, tá bom? Nossa, forma esquisito, né? Em que o valor de P fosse menor do que 0,05. Por exemplo, eu poderia até tentar fazer isso aqui, mas eu ia falar assim, ó, pessoas com primeiro grau completo, em comparação a pessoas com segundo grau completo, são um pouquinho mais lentas, mas isso não é significativo, tá bom? Então isso aqui isso aqui não está me falando nada, a não ser que seja um falso negativo, mas coisa que não é para agora. Ok? Beleza? Perfeito. Voltando aqui para o meu PowerPoint, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ó, eu tenho uma variável dependente, que é o TMTA, é o resultado que a pessoa teve no teste em segundos. Eu tenho uma distribuição que ela não é paramétrica, nós já vimos isso. E eu tenho mais do que 2 grupos. A versão não paramétrica da nova é o Kruskal-Wallis, tá bom? E é justamente isso que eu vou fazer. Ó. Então, analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo. Vou botar aqui, pode. Analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo. E aqui eu tenho, olha só, K a gente utiliza em estatística para falar grupos, amostras, participantes, tá bom? Somatório de K, somatório dos valores, dado K grupos. Então, quantos grupos independentes eu tenho? K. Ou seja, mais do que 2, e por aí vai. TMTA, minha VD, contínua, faixa de escolaridade é minha VI, vai de 1 até 8, por isso K, tá bom? K até ir 10. E aqui é o nosso amigo Kruskal-Wallis, tá certo? Na verdade, eram 2, né? 2, se não me engano, economistas. Beleza, mesma coisa, vocês estão reparando que aqui já por layout do SPSS não tem um pós-hoc, né? Isso é uma grande dor de cabeça. Qual é o pós-hoc que você faz pro Kruskal-Wallis? Aí você tem uma discussão do done test, mas você vai precisar do R para isso. Tem umas pessoas que vão fazer um mean Whitney para par, mas não é legal. Ou seja, o ideal é que a gente não entre nessa discussão agora. Mas tem saídas, tá bom? Tem saídas não tão rápidas aqui no SPSS, mas tem saídas. Beleza. Então repara, aqui ele está apresentando uma descrição então de quantas pessoas eu tenho, o que nós poderíamos fazer em qualquer outra análise, e aqui novamente ele está fazendo o Kruskal-Wallis. Isso aqui é o que nos importa, né? Ou seja, a pergunta é, existe diferença no TMTA a faixa de escolaridade do participante? Sim, tem. Agora, quem tem mais, quem tem menos, né? Aí sim você tem que fazer um pós-hoc do Kruskal-Wallis, que aí tem diversas indicações. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Eu acho que eu consegui mostrar esses testes todos. Lembrando o seguinte, isso daqui eu estou trabalhando sempre com grupos independentes, tá bom? Se fosse amostras, sujeito como seu próprio controle, medidas repetidas ou pareadas, então eu não iria utilizar o teste T para amostras independentes, eu ia utilizar o teste T para amostras pareadas. Eu não ia utilizar a nova, eu ia utilizar a nova de medidas repetidas. Eu não ia utilizar o mean Whitney, eu ia utilizar o Wilcoxon Sign Rank, eu não ia utilizar o Kruskal-Wallis, eu ia utilizar o teste de Friedman, tá bom? E tudo você poderia ver aqui, olha só, vou te mostrar. Então aqui, ó, se não for grupos independentes, teste de amostra pareada, tá certo? E depois você teria aqui em modelo linear generalizado, ou geral, a nova de medidas repetidas. Finalmente aqui nos paramétricos você teria, olha só, deixa eu chegar aqui, nossa, eu sempre estou chegando aqui para o lado, então deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado. Então olha só, o concorrente do teste de amostras pareadas, então nós teríamos aqui, olha só, 2 amostras relacionadas, e o Wilcoxon Sign Rank, e o concorrente da nova de medidas repetidas, nós teríamos o teste de Friedman, deixa eu achar aqui para você. Teste de Friedman, tá bom?
muito importante. Basicamente, esses aqui são os testes que nós vimos. Lembrando que a gente pode utilizar a nossa frase, não é? Nunca diga eu te amo aos homens gentis tão precocemente. Cada uma das letras que inicia cada uma das palavras tem um sentido. A gente sempre quer saber o nível de medida, tá certo? A gente está partindo do pressuposto que quase tudo é quantitativo. A gente quer sempre saber o tipo de distribuição que a nossa VD segue. A gente quer saber quanto de erro estou disposto a pagar para rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula não deveria ter sido rejeitada, um erro do falso positivo. Eu posso aceitar 0.01, 0.05 ou muito raramente 0.1, tá bom? Eu quero justamente saber em que galho o passarinho pousou, né? Então minha hipótese se ela é unicaudal ou bicaudal. Uma coisa é falar que, olha, tem diferença, homens são mais lentos do que mulheres num determinado teste, ou eu não sei se eles são mais ou menos lentos, então justamente eu não vou solicitar nenhum teste unicaudal. Finalmente, grupos, e lembrando que grupos é somente para que a frase faça mais sentido, né? Se eu tenho até 2 grupos, teste T ou main witness, se eu tenho mais que grupos, ANOVA ou Kruskal-Wallis. Qual é o teste estatístico que eu vou fazer? As pessoas perguntam, mas então deixa eu fazer uma nova mesmo, fica mais fácil? Não, você vai fazer o teste certo, tá bom? O teste certo vai te apresentar um resultado com menor chance de erros. E finalmente, o p-valor. Normalmente espera-se que ele seja menor do que o alfa estipulado, que quase que por convenção acadêmica é 0.05, tá bom? Mas lembrando que o p-valor ele justamente ele é muito associado àquilo que você está avaliando. Se você estiver avaliando a distribuição, se for menor do que 0.05, você fala, poxa, agora eu vou ter que fazer um teste de hipótese diferente. Se for relacionado a diferenças, você está fazendo um tratamento, você talvez fique feliz. Eu falo, pô, bom, rejeitei a hipótese nula. Isso aqui eu já tinha colocado em outras aulas, lembrando para vocês que a gente tem tanto um método mais purista quanto um método mais utilitarista de fazer análise de dados, né? Um método mais purista, você certamente vai ter menos erro. Claro, você vai seguir exatamente todos os pressupostos, assumptions, né, daquele teste de hipótese, por exemplo. Mas você vai ter pouca chance de fazer alguma coisa, vai ser muito difícil caminhar. E você pode ter um método utilitarista, você vai analisando de qualquer jeito. E você vai ter muito mais facilidade para chegar a alguns resultados, que certamente podem ser erro atrás de erro, tá bom? Lembrando, se você quiser errar menos, você vai ter um critério muito mais conservador. Você vai esperar muito até que você tenha sinal suficiente para você falar que aquilo ali não é ruído. E você pode ter um critério muito mais liberal, que você fala, não, tudo aí ele é sinal. Agradeço a vocês, muito obrigado. E lembrando que o nosso curso de estatística está aberto, as aulas começam agora, no mês 5 do ano de 2017. E esses slides vão estar disponíveis no site da Nova. Um grande abraço e até a próxima.